Bom, gente, então o primeiro conteúdo sobre o Windows aqui do ano e eu quero recuperar então alguns softwares que eu utilizei no ano passado, no ano de 2020. Não necessariamente eu vou mostrar lançamentos aqui, mas realmente eu vou mostrar é, todos os softwares são softwares na verdade que eu já tenho usado há um bom tempo. Muitos inclusive estão relacionados ao fato de eu ser usuário de Linux, né? Então eu vou mostrar então essa listinha aqui com 10 softwares e eu espero que seja útil aí. E, enfim, fique à vontade também para deixar nos comentários aí se vocês gostaram de algum, já conhecem, já utilizam, né? Enfim, né? Então, chamadinha do canal, já voltamos. ETS Supremo. Bom, muito bem. Então eu tenho diante de mim a tela inicial, desktop, meu Windows 10. Eu me chamo Neymar. Sejam bem-vindos ao canal TTS Supremo. Caso não conheçam, fiquem à vontade para dar uma mexidinha. E por favor, façam as interações aí para dar essa forcinha pro canal, curtam, compartilhem, né? Se inscrevam caso não sejam inscritos. Os contatos aqui comigo vocês podem me encontrar no Twitter, no @NeymarBorges1. O e-mail aqui do canal é ttssupremo@gmail. Tudo que tiver ao meu alcance, vai ser um prazer ajudar. A gente também tem os grupos aqui do canal. É bem possível que no futuro próximo, a gente desabilite o grupo do WhatsApp em função desses novos termos de licença de uso do WhatsApp. Talvez a gente migre todas as atividades do TTS para o Telegram. Enfim, estamos verificando aqui com os integrantes da comunidade TTS. Mas enfim, qualquer coisa, talvez em um tempo curto aí, a gente já não tem mais o link para o grupo do TTS Help no WhatsApp, mas enfim, estamos verificando isso, beleza? Bom, vamos começar então com o Audacity. Eu fiz um pequeno corte para diminuir o volume, já aproveitei para abrir o software, né? O Audacity ele é um editor de vídeos, todos vocês conhecem, é um editor multipista e, enfim, ele também é uma dessas coisas que eu aprendi a utilizar no Linux e trouxe para cá. Vocês vão ver muito disso. E o Audacity, ele por ser multiplataforma, além de ser multipista, totalmente software livre, gratuito, enfim, né, um software excelente para edição de áudio, né? Ele tem os mesmos comandos, ou seja, os comandos que você utilizar aqui no Windows, eles serão os mesmos lá no Linux, né? A única diferença é que algumas paradinhas relacionadas ao próprio leitor de tela, como os específicos que você vai usar no NVDA, alguns comandinhos, por exemplo, para se localizar, saber onde você está, por exemplo, essas coisas assim. São pequenos detalhes que mudam, mas o funcionamento do software é exatamente o mesmo. Eu não tenho editado tanto áudio quanto eu gostaria. Gosto pra caramba de editar áudio, tenho editado mais vídeo, mas enfim, o Audacity, desde quando eu comecei a utilizar ele se tornou o meu editor de áudios padrão. Até porque o seu concorrente, que é o SoundForge, ele não consegue ter essa mesma desenvoltura que o Audacity tem, né? Então, enfim, eu posso começar um trabalho no Audacity compartilhando ali compartilhando a minha partição entre o Windows e Linux. Eu posso começar um trabalho no Audacity no Windows e terminar no Linux. Isso, infelizmente, não dá para fazer ainda com o SoundForge, apesar dele ter os seus atrativos. Enfim, eu sou usuário de Audacity, então ele me supre muito, ele é um software excelente. Estou aprendendo a usar o Reaper, e o Reaper ele também tem versões para Linux também. Só é um pouco mais experimental essa fase aí do Reaper, até onde eu sei. Eu não sei muito sobre Reaper, então eu vou aprender a usar ele no Linux. Então eu paro do seguinte princípio: se ele funcionar bonito no Linux e eu conseguir lidar bem com ele, quando eu vim para o Windows aqui, onde você tem digamos, uma intenção de facilidade, digamos assim, né, em função da gente, né, tá mais habituado a usar eu falo isso no caso o usuário convencional de Windows, né? Então aqui vai rolar de boa. Eu, como sou habituado com Linux, primeiro eu faço meu laboratório lá, depois eu vejo como as coisas se dão aqui no Windows, porque aqui no Windows, é, enfim, isso aqui
a gente foi educado para usar Windows, que é um negócio meio esquisito. Talvez eu fale sobre isso, né? Em uma oportunidade, sei lá, próxima. Mas, enfim, a princípio, a maneira de utilizar o Audacity não difere nessas duas plataformas aqui, beleza? Bom, muito bem. Então agora eu tenho diante de mim a tela de projeto aqui, de início de projeto do Kdenlive. O Kdenlive é o meu editor de vídeos, é onde eu faço todas as minhas edições, quando eu estou tanto no Windows quanto no Linux também. O nível de acessibilidade dele é excelente em ambos, porém, o problema aqui do Kdenlive é que quando a gente vai adicionar um arquivo, eu vou Empresas fazer com o científicas, teclado novo para plano novo, vocês. adicionar clipe. Binário do projeto, janela, desconhecido. Nome, Clicar caixa aqui de em adicionar, combinação menor. vou clicar aqui em adicionar clipe, ó. Ele vai nos abrir isso com um gerenciador de arquivos próprio. E esse gerenciador de arquivos próprio, ele é um pouquinho problemático na questão da acessibilidade, né? Eu estou tentando encontrar uma maneira de driblar isso aqui. Eu queria inclusive agradecer o Tânio, que dia desse me ajudou, o Tânio Scherer, que me ajudou com a questão aqui do NVDA, para a gente tentar, enfim, fazer essa parte de arrastar e soltar, porque Excluir passiva de. quando Modo de ferro de ajuda fechar. Binário do quando projeto. eu abro o Fine. Explorer do Windows e arrasto e solto aqui, ele vai de boa, ele dá essa possibilidade de arrastar e soltar, né? Mas enfim, All fine. a partir do momento que a gente passa o mouse por cima, ó, All fine. Alpha Ult. PH é Alpha Ult Operation. ele tá lendo o nome dos efeitos para Alpha mim, né? Ver. Excluir clipe, criar, adicionar clipe. Abrir projeto Alt mais A. E ele Excluir é clipe. totalmente acessível, assim, nos menus, por exemplo. Eu vou dar um Alt aqui, ó, Arquivo Alt mais A. e vou navegar pelos menus. Novo CTE, abrir, recente, salvar como assistente, transcode, sair CTE, copiar CTE, colar, efeito, localizar, adicionar clipe, adicionar clipe de apresentação, adicionar clipe de título, adicionar modelo de título, criar pasta, Alt mais C. Ele é excelente. Projeto Alt mais R. Assim, eu tenho tentado fazer esse processo de adicionar os arquivos ao projeto apenas com o teclado. Eu ainda não consegui. Confesso que não me dediquei ainda o tempo suficiente para isso. Falta alguns detalhes, falta eu pegar alguns jeitos aqui, porque eu fazendo com teclado e mouse, com o auxílio do NVDA e do Orca, vai de boa. Mas a intenção aqui do canal também é dar esse suporte à cegueira total. Então, quando eu conseguir esse elemento de fazer uma edição com transição, enfim, enfim, com alguns apetrechos a mais do que o que eu já consigo fazer aqui no Windows com o próprio editor de vídeos do Windows 10, aí sim vai ser bacana. Por enquanto eu não consegui esse efeito, né? Então, enfim, ele segue o sendo meu editor, ele é incrível. Eu não troco OBS, eu não troco o Kdenlive por nenhum editor aí, Vegas, enfim, nenhum desses. Já usei todos eles, inclusive, já testei todos eles, enfim. Kdenlive ele reúne tudo, ele reúne todas as ferramentas que eu preciso com um nível de acessibilidade muito bom. Realmente está faltando só essa parte aí de eu conseguir fazer no Kdenlive apenas com teclado, tudo que eu já faço utilizando teclado e mouse, beleza? Muito bem, assim como aconteceu aqui com o Audacity, com o Kdenlive, eu também tenho aqui diante de mim agora o OBS Studio, esse sim, muito conhecido de todos nós. Ele também está nessa lista aí dos apps que eu posso começar um trabalho no Windows e ir para o Linux de boa. Ele também está nessa mesma leva aí de funcionamento, tipo, a maneira como funciona aqui no Windows funciona lá também. Então, tipo, aprendeu aqui, pode levar esse conhecimento para lá e vice-versa. A diferença aqui, por exemplo, é que essas versões do OBS e até do próprio Kdenlive, por alguma razão elas estão chegando, aliás, por alguma razão não, elas estão chegando primeiro aqui no Windows, porque dependendo da distribuição que você está utilizando, elas vão demorar um pouquinho mais para chegar, porque dependendo da distribuição que você estiver utilizando lá no Linux, elas vão chegar depois que elas passarem por todos os testes exaustivos, depois que elas forem testadas e retestadas, até que elas estejam realmente instáveis. Então, por exemplo, aqui o OBS está na versão 26.1 aqui no Windows, beleza? Acho até que é 26.2 porque eu também já recebi uma nova atualização dele. Lá no Pop OS, ele está na versão 25 ponto alguma coisa,
que é aquela versão que todo mundo utilizava antes de dar aquele pau na acessibilidade aqui no Windows, lembram? Ele ainda está naquela versão. Aquela versão a 25 ponto alguma coisa, ela ainda é a mais instável, porém aqui no Windows o pessoal já está na 26.2, quero crer, que tem alguns problemas, que não tem esse nível de instabilidade que a versão anterior tem, mas que já está disponível aqui, enfim, chegou primeiro por aqui, tá? Enfim, nem sempre é assim, tem coisas que às vezes chegam primeiro lá no Linux, às vezes tem coisas que chegam primeiro por aqui, mas no caso do OBS, do Kdenlive, o Windows tem versões um pouquinho mais atualizadas. Isso não significa que sejam versões melhores ou piores. Simplesmente são versões mais atualizadas, beleza? Biblioteca do Calibre. Ainda na linha de softwares open source, softwares de código aberto, eu tenho na mesma linha dos anteriores, eu tenho aqui diante de mim o Calibre ou Calibre, como queiram, que foi um software que teve um brilho a mais aqui no Windows em 2020, em função daquela fantástica extensão que saiu pro NVDA, que faz com que atribui controles para que a gente possa navegar com maior acessibilidade no Calibre, né? Controles que nos movem, por exemplo, para a barra superior, Toolbar. Adicionar livros. Botão. para Adicionar salvar, livros. né? Então, Biblioteca. Editar. Meta. Converter. Visualiza. Obter livros. Botão. Obter notícia. Ajuda. Remover. Biblioteca do K. Botão. Escolher mas uma o biblioteca. mais interessante é que agora nessas versões mais recentes do Calibre, ele foi atualizado inclusive hoje, quando eu liguei o computador e abri ele para dar uma olhadinha em algumas coisas, ele frequentemente ele é atualizado. Leaving TH. Toolbar. Deixa eu ver se eu Grupo. consigo mostrar um livro para vocês. Grupo. Vamos aguardar. Os livros, eles estão sendo lidos agora aqui pelo leitor de telas, isso aqui independente de você ter ou não essa extensãozinha. Mas a parada Unlock desativado. Em branco. Em branco. Topo. Em branco. Grupo. é, Último. Primeiro. O rei de Havana e Pub visualizador de books janela. O rei em branco. Em branco. Área de sem objeto pai. mas quando eu passo o mouse Sobre a aqui, ó, presente obra é disponibilizada pela equipe. Sobre a obra. Sob seus diversos parceiros. beleza? Ele está lendo aqui isso aqui não acontecia antes, né? Testem aí com os recursos de leitura do NVDA. Eu devo estar tendo algum probleminha com função da gravação aqui, enfim, né? Mas Calibre. Biblioteca do Calibre janela. o Calibre, eu já tenho conteúdo sobre Calibre aqui no canal. Ele é um gerenciador de bibliotecas, né, de livros digitais, aonde você também pode ler os livros por aqui, o que eu nunca recomendei. Na verdade, eu tenho um aplicativo da Microsoft para ler os livros. Se bem que será faz muitos anos que eu já não leio livro no computador também. Eu leio os meus livros no telefone, mas a minha biblioteca ela é gerenciada sempre pelo Calibre. Eu tenho um software no Android que faz a ponte entre, chama-se Calibre Companion. Esse software que eu tenho no Android é um software que eu comprei ele há uns anos atrás e ele faz essa ponte, né, entre o Calibre e o Android. Então, eu organizo a biblioteca por aqui, né? Coloco os meus livros todos em nuvem por aqui, inclusive, e depois eu acesso eles por esse software aí, que é um software também para acessar apenas as obras, não é para ler, né? Ele acessa as obras aqui e aí ele manda para o meu software de leitura, que no caso é o @voz. Enfim, Calibre, enfim, eu não passo sem também há muito tempo, e ele é um software também que se encaixa naquela descrição que eu fiz. Os comandos dele aqui no Windows são os mesmos no Linux, porém aqui no Windows ele está um pouquinho mais adiantado em relação às versões do Linux, beleza? Mas curiosamente o nível de acessibilidade nele no Linux era melhor, né? A vantagem agora está com o Windows, mas não é em função do Windows e sim dessa extensãozinha, né, que foi criada pela turma lá dos colaboradores do NVDA, se bem que, como eu já referi a vocês aqui, os livros que até então não eram lidos, eu estou conseguindo aqui obter êxito aqui com algumas coisas aqui. Confesso a vocês que não parei para testar ainda, mas enfim, fica a dica.
Bom, então mais um dessa leva aqui, né? Vocês vejam como eu tenho software aqui, como eu tenho open source aqui no meu Windows, ele é meu Windows ele é basicamente o Linux e o meu Linux é basicamente o Windows, enfim, né? Isso prova que você realmente não precisa se tornar refém de nenhum desenvolvedor, enfim, não precisa perder seu tempo aí, enfim, craqueando, né, e tal. Tem gente meu LibreOffice, essa suite Office aqui, que é livre, né, de código aberto, e que é uma excelente opção ao pacote Office da Microsoft, em termos de suite Office. O LibreOffice ele não deixa nada a desejar. Eu tenho defendido a tese de uns anos para cá, de que se você, enfim, quer uma suite Office, hoje em dia não faz sentido você piratear, principalmente essas mentiras que o pessoal conta aí que você pirateia o 360, enfim, cara, tudo isso é mentira, na verdade, né? O máximo que você consegue é utilizar aquela suite Office sem utilizar o serviço dos caras, que é o grande atrativo hoje, né? Se você pensar em suite Office, eu não vejo motivo para comprar o pacote Office da Microsoft, porque eu já tenho tudo que eu preciso aqui e você também. Tudo que você precisa você já tem no LibreOffice, por exemplo, saca? Inclusive com alguns atrativos a mais. Claro que cada um tem seus atrativos à sua maneira, mas no caso aqui do LibreOffice, como uma suite Office, ele vai te suprir, né? Então, sei lá, em que casos, por exemplo, é interessante você ter o pacote 360 da Microsoft pelo serviço que ela te oferece. Aí sim realmente é uma vantagem, né? Você ter espaço em disco no OneDrive, dentre outras coisas. Você pagar um valor baixo, porque convenhamos, R$ 30, quero que seja esse valor ainda, é um valor baixo, principalmente porque você pode, enfim, adicionar mais 6 pessoas a essa lista de usuários e dividir com elas essa conta. Então, quer dizer, não há motivos para piratear aqui, né? Então, você tem aqui, digamos, uma conduta mais inteligente, vamos dizer assim, né? Porque por que que você vai submeter o seu sistema a possíveis fragilidades, sendo que você pode, enfim, continuar utilizando esse tipo de software aqui e sempre manter o seu sistema na potência máxima dele, né? Então, enfim, são questões, né? E a gente que defende aqui a utilização de software livre, e, enfim, de open source, a gente costuma levantar. Navegação barra de ferramentas. Bom, então, seguindo nessa leva, tá aqui o Mozilla Firefox, o primeiro grande navegador a ser 100% acessível em tudo, multiplataforma, extremamente acessível, veloz, seguro, com esquemas de privacidade excelentes, enfim, que está tendo agora no final de 2000, no finalzinho, no segundo semestre de 2020, a gente passou a ter alguns resultados em termos de acessibilidade semelhantes também no Chromium, no Chrome OS, aliás, no Google Chrome e no Chromium, nos navegadores, eles ficaram acessíveis. Não sei o que aconteceu, alguma atualização provavelmente, né, no QT, pode ser, né? E isso está dando também hoje essa possibilidade de você ter toda essa questão ligada à multiplataforma com acessibilidade. Isso aí não era possível antes, o único navegador que te dava isso era o Mozilla. E também recentemente a Microsoft tem uma edição, tem uma versão para o Edge, que também é muito boa, excelente, já mostrei aqui no canal. Todos os elogios também para essa iniciativa, porém a Microsoft ainda não liberou, enfim, para que a gente possa fazer os nossos syncs, né, e sincronizar com a plataforma Linux também. Então a Microsoft ainda está devendo isso, mas isso já está acontecendo de boa no Chrome, né, enfim. Mas, enfim, eu tenho um sync aqui no Firefox que, se não tem 10 anos, ele está perto disso. Então, tipo, é muito tempo usando o Firefox. Então, é muito difícil deixar esse navegador aí, que também é o padrão do meu telefone, também há muito tempo. E, enfim, ele realmente
é o navegador que eu posso começar um trabalho no Android, continuar no Linux e terminar no Windows. E ele é assim há séculos, saca? Então, tipo, todos de alguma forma estavam comendo poeira para Mozilla, né? Mesmo, mesmo sendo de uns anos para cá o Chrome, enfim, o campeão aí, né, de usuários, enfim, até em função de ser o padrão do Android. O Android é um sistema, né, que, enfim, que está no bolso de todo mundo. Ainda assim, tudo isso, a Mozilla era melhor e agora ela está sendo alcançada. Essa disputa está ficando também bem acirrada lá no Pinguim. Eu não sei se vai continuar sendo meu padrão em 2021, mas 2020 foi Mozilla Firefox. Então, o meu player, alguma novidade? É lógico, né? Meu player não podia ser outro. Melhor player de áudio do mundo, aí, áudio e vídeo, né? No caso, né? Que é o VLC, que além de ser um player com todos os codecs, assim, essa questão dos codecs também foi um negócio que assim, mudou tudo para mim, né? Porque assim, tipo, a gente precisava ficar procurando Calite Codec Pack, essas coisas todas, né? E enfim, até que saiu lá até que saiu aqui o VLC, que era uma paradinha que a gente levava no pendrive lá em 2010 para poder assistir alguma coisinha no serviço, nos momentos de folga. Tá em 2010, cara. 2010, então, tipo, saiu o VLC aqui também. Ele é a mesma coisa no Windows, a mesma coisa no Linux, a mesma coisa enfim, no macOS, é o mesmo software, é a mesma maravilha, enfim, sem falar que ele tem esses recursos aí de poder reproduzir streaming, né, enfim, fazer conversão, né, já mostrei isso aqui no canal também, né, já mostrei ele convertendo, já mostrei ele reproduzindo o YouTube, enfim, tem até parada de PTV aí, cara. Se você saber mexer direitinho, se vocês se interessarem, eu posso mostrar no futuro também. Enfim, é um canivete suíço. Minimizar, remover, memória principal. Bom, não é segredo que eu crio máquina virtual pra caramba, assim, que eu curto muito testar sistema, eu testo software, testo. A ferramenta que eu mais uso aqui no Windows é o VirtualBox ainda. Oficialmente, nós recomendamos aqui no TTS a utilização do VMware no Linux, aliás, no Windows, beleza? Em função do nível de acessibilidade do VMware ser melhor, mas para o meu uso diário, a não ser em casos específicos, eu utilizo mesmo o VirtualBox. A acessibilidade dele no Linux é um pouquinho melhor, mas tem uns poréns também. Eu já mostrei aqui o VirtualBox no Linux também. Já mostrei o VMware também no Linux. Ambos, o VMware, cara, ele tem um nível de acessibilidade excelente no Windows e excelente no Linux também. Beleza? Os atalhos que a gente tem no VMware são os mesmos. Enfim, eu gosto muito dessa coisa de multiplataforma. Eu acho que, enfim, o software proprietário, muitas vezes, muitos softwares proprietários, eles pecam, né, em ficar apenas em uma plataforma, né? Então, eu não gosto disso. Eu gosto realmente de liberdade, né? De poder ter os recursos que eu quero, do software que eu quero, no sistema que eu quiser. Beleza? Então, isso é uma liberdade que a gente que costuma utilizar esses softwares e pesquisar esse tipo de software tem. E essa é uma vantagem muito grande em relação aos proprietários que não dispõem dessa política, né? É lógico que tem muito software que também é open source e também é de código aberto que fica limitado a uma plataforma. Isso acontece também, existem em casos específicos, né? Mas no geral eu sempre procuro encontrar plataformas, softwares que têm essas características, né? Que são multiplataformas e que são também acessíveis no caso, né? E assim, para dizer que eu não utilizei, Iniciar, painel. e para dizer que eu não utilizo nada da Microsoft que não seja o próprio sistema dos caras aqui, porque até o meu leitor de telas, para mim, o melhor leitor de telas do mundo é o NVDA, por várias razões, inclusive a gente vai ter muito conteúdo sobre o NVDA esse ano. Enfim, vamos revitalizar aqui o conteúdo que a gente já fez sobre NVDA aqui. Vou repercutir algumas coisas que já passaram aqui pelo canal com relação ao NVDA.
para não dizer que eu não uso ferramentas aqui da própria Microsoft. Eu tenho gostado muito do Edge. Eu fiz muito conteúdo aqui sobre o Photos, tá? Que tem lá o seu editor. Eu tenho um último conteúdo para fazer sobre esse software de edição da Microsoft, que é o conteúdo onde eu vou dar para vocês o nome dele mesmo, né? Enfim, acho que talvez seja o próximo conteúdo que eu vou fazer sobre o Windows. E eu vou comentar com vocês porque que ele, mesmo sendo um pouquinho mais simples que o seu antecessor, ele é melhor que ele. Enfim, aguardem, vai ser um conteúdo bem bacana, mas um conteúdo opinativo. Claro que eu vou mostrar algumas coisinhas, mas a ênfase vai ser nesses toques que eu quero dar para vocês. E eu também uso o e-mail aqui da Microsoft, o cliente de e-mail da Microsoft, que é assim, ele é imbatível, gente. Não tem como, enfim, não tem como não usar esse cliente de e-mail dos caras, porque ele chegou, ele não era assim, mas ele ficou. Ele junta simplicidade e acessibilidade, ele é totalmente acessível aos leitores de tela. Então, nós não temos algo parecido com isso no Linux, né? Nós temos sim, eu poderia aqui recomendar, por exemplo, o Thunderbird, beleza? Porque o Thunderbird no Linux e no Windows, ele também, por ser multiplataforma, então ele vai ter os mesmos comandos e tal, mas eu não uso o Thunderbird, nem no Windows e nem no Linux. Aqui no Windows eu uso o cliente de e-mail dos caras, e lá no Linux eu uso o... Puxa vida, me fugiu agora o Jerry, né? O Jari, né? Que é o que eu uso lá no Linux, tá? Mas eu realmente procuro sempre ler os meus e-mails. Quando eu estou no computador, eu procuro ler os meus e-mails no Windows, porque é muito confortável. É muito cômodo ler no Windows, então tem essa coisa também, esse atrativo do software proprietário. Essa coisa da comodidade, do conforto que muitas vezes ele te dá, e que muitas vezes no ambiente como o Linux você não vai ter em determinados pontos, porque em determinados momentos você não vai ter um software automatizando as coisas para você, né? Então, no caso aqui, no caso do e-mail da Microsoft, você tem uma otimização e uma automação que é feita para você, que te dá realmente essa simplicidade e esse nível de acessibilidade que torna esse cliente de e-mail excelente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo. Foram muitos softwares que eu relatei aí. Deixe nos comentários se vocês curtiram, se vocês gostaram. Se quiserem deixar a listinha de vocês aí também, fiquem à vontade. A gente tem os nossos grupos aqui também, podem repassar isso. E fiquem atentos aí no canal, porque agora vai ter um conteúdo aí sobre Android. E aí a gente começa o ano de 2021, aí sim já deixando o ano de 2020 para trás. Beleza, gente? Um abração. Tchau, tchau.